Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos na Academia de Pregadores com as nossas aulas das lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2018 o livro de Levítico e aprendendo sobre adoração, santidade e serviço, que são princípios de Deus para a sua igreja. As lições são comentadas pelo pastor Cláudio Honor de Andrade e nós estudaremos nesta aula a lição de número 4, do dia 22 de julho de 2018. O título da lição é A Função Social dos Sacerdotes. É interessante nós observarmos que as ações da igreja não estão voltadas somente para o mundo espiritual. Até porque eu já disse na primeira lição e repito aqui, este dualismo que nós temos, uma coisa é espiritual e outra coisa é humana, material, não existe dentro da cultura judaica. Então, as ações da igreja envolvem também um mundo social. Então, nós vamos estudar sobre a função social dos sacerdotes. O texto áureo está em Lucas capítulo 5, versículo 14. E Jesus ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Verdade prática. As funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pela pureza do povo de Deus. Zelar pela santidade e pela pureza do povo de Deus. Ponto central da lição. As funções do sacerdote iam além da liturgia. Então, o sacerdote, os filhos de Deus, um vocacionado, ele não foi chamado somente para questões litúrgicas. Nós somos chamados por Deus para trabalhar com toda a igreja em função da vida do povo de Deus. Leitura, os objetivos. Objetivo geral. Refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. E os objetivos específicos. Primeiro, apresentar as funções clínicas dos sacerdotes. Segundo, explicar a função sanitarista do sacerdote. E terceira, elencar as funções jurídicas do sacerdote. A leitura bíblica em classe está em Levítico capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 6. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele de sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca, e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Apostema é, e lavará suas vestes e será limpo. Meus queridos, esse texto de Levítico 3 nos descreve a maneira como o sacerdote tinha que proceder em relação à suspeição da lepra, a praga da lepra. Então, a pessoa ia ao sacerdote, se houvesse uma mancha, ele ia ao sacerdote, examinava. Se o sacerdote não soubesse, ele mandava a pessoa 7 dias para fora da cidade, isolada, a pessoa voltava, ele examinava de novo. Se não soubesse, mais 7 dias para fora da cidade.
Ao final desta segunda etapa de 7 dias, o sacerdote tinha que dar uma declaração. Se fosse lepra, declarava aquela pessoa leprosa e ela ia viver isolada das pessoas. A lepra no Antigo Testamento, veremos isso na lição, ela era curada por um milagre. Deus é que efetuava esta cura. A lepra é conhecida hoje como a hanseníase e ela tem cura, mas no Antigo Testamento não. Além do mais, a lepra era tida como uma doença que manifestava o pecado da pessoa. Então era uma doença muito complicada no Antigo Testamento. Se, ao examinar pela segunda vez, após essa segunda etapa de 7 dias de isolamento, o sacerdote percebesse que a doença, que aquilo estava regredindo, ele declarava a pessoa então limpa e ela voltava para o convívio da família. O que nós queremos é que cada um absorva e aprenda em relação à função sacerdotal a partir do texto de Levítico 13, que o sacerdote tinha uma função de julgar as pessoas, julgar o povo e dar uma declaração que iria modificar a vida daquela pessoa, que iria trazer uma consequência para a vida daquela pessoa. O sacerdote, então, além de ter direção de Deus, ele precisava de ter uma intensa responsabilidade com aquilo que ele fazia, porque todas as suas ações infringiam ou estavam sobre a vida da pessoa, de forma que podia mudar a situação da pessoa para bem ou para o mal. Então, o sacerdote precisava ter uma responsabilidade com Deus e também uma responsabilidade com as pessoas. Isto é um grande aprendizado para a nossa vida. Como chamados por Deus, como vocacionados por Deus, a nossa responsabilidade é primariamente com Deus, mas é uma responsabilidade também com as pessoas. Meus queridos, como nós temos feito, nós faremos um breve comentário da lição e depois nós pontuaremos aqui na lição de hoje 4 pontos, 4 aspectos que não foram comentados pelo comentarista, mas são de grande importância como subsídio para lecionar esta lição nesse domingo, dia 22 de julho de 2018. Pastor Cláudio Honor de Andrade, na nossa introdução, ele coloca que além de zelar pelo culto do Senhor, então, ou seja, o sacerdote não tem só uma função cultica, só uma função eclesiástica. Eles também tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhe as moradias e regular-lhe a vida social e jurídica. Então, os sacerdotes, eles tinham uma ação na vida do povo de Israel. Eles precisavam trabalhar em prol da vida desse povo, eles precisavam realmente agir de forma que eles seriam um instrumento de Deus para o bem-estar da comunidade de Israel. Primeiro ponto da nossa lição. As primeiras funções do sacerdote, a primeira função era, nesse caso específico aqui, é lógico que nós não estamos falando agora das questões litúrgicas, culticas, a primeira função que o sacerdote tinha era uma função clínica. Primeiro parágrafo, a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto de contágio. Então, já comentamos isso aqui, agora há pouco, ao fazer um breve comentário do texto da leitura bíblica em classe, o sacerdote é que dava o veredito, se a pessoa tinha lepra ou não. Era o sacerdote que determinava, que falava isso através desta análise. É lógico que Israel estava caminhando no deserto, não havia um sistema de saúde pública organizada, e ao aprender sobre isso, nós temos que atualizar esse contexto, não é? Porque senão daqui a pouco aparece alguém dizendo aí que o pastor é que tem que determinar se a pessoa está doente ou não. Não, nós sabemos que não é assim. Hoje temos um sistema de saúde pública organizada, mas o sacerdote naquele tempo, ele tinha esta função, sem dúvida, direcionado por Deus, uma vez que Deus o capacitara para isso. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a inspeção clínica. Israel estava peregrinando no deserto, não tinha uma medicina organizada. Sempre que alguém apresentava algum dos sintomas da lepra, deveria encaminhar-se ao sumo sacerdote para ser examinado. O que nós aprendemos com isso?
Havia uma autoridade sacerdotal. A palavra final aqui era do sacerdote. É lógico que nós entendemos muito bem esse contexto e o sacerdote não extrapolava os seus limites. E eu tenho ensinado já há alguns anos que nós precisamos resgatar esta autoridade sacerdotal. Eu me lembro de um tempo em que as pessoas procuravam o pastor da igreja para pedir orientações em todas as áreas da sua vida. E é lógico que esse pastor, homem de Deus, que sempre foi, buscava a direção de Deus para a vida da pessoa com sabedoria, com inteligência, porque esse é o propósito de Deus. Através de Jeremias, Deus disse que daria ao seu povo pastores, que os pastorearia com sabedoria e inteligência. Então, um pastor precisa realmente pastorear o rebanho de Deus com sabedoria e com inteligência. Ser um orientador, um direcionador, né? Um mentor das pessoas que estão sob a sua responsabilidade pastoral. Nessa inspeção clínica, a última palavra era do sacerdote. Ele tinha esta autoridade que lhe foi conferida pelo próprio Deus. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A limitação do sacerdote. O sacerdote ele podia declarar a pessoa leprosa, mas ele não podia efetuar a sua cura, porque quanto à sua cura, só um milagre divino podia limpar completamente o leproso. O sacerdote identificava a doença, mas ele não curava. O que nós entendemos com isso? O sacerdote não deixa de ser humano. Ele tem a sua limitação. Como líderes na casa de Deus, nós precisamos entender isto, que os problemas que surgem no meio do povo devem ser identificados por nós como líderes, mas quem produz a cura é o Espírito de Deus. Quem produz a cura é o Senhor. Nós não temos poder de curar a igreja, de restaurar a igreja das suas doenças, dos seus problemas, das suas enfermidades. É lógico que falamos disso tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Mas Deus tem. Então, o sacerdote tinha limitações. E nós precisamos ter cuidado para não ultrapassar essas limitações, para não solapar esta autoridade de Deus. A nossa autoridade é identificar o problema. Deus nos deu autoridade para isso. E é preciso ter visão de Deus, porque muitos líderes também não identificam o problema. E se os problemas não são identificados, eles não serão corrigidos. Se a enfermidade não é declarada, ela não terá uma cura. Então esse era o papel do sumo sacerdote. Mas Deus é quem efetuava a cura, porque o sumo sacerdote era limitado para isto. Segundo ponto da nossa lição, funções sanitaristas. Então, a primeira função do sacerdote, que era uma função clínica, era voltada para o indivíduo. A segunda função, que era sanitarista, nós vamos perceber que era voltada para a família, para a casa. E é uma área também que o líder precisa cuidar de famílias. Primeiro parágrafo, a função sanitarista do sacerdote. Quando alguém tinha uma suspeita de que na sua casa ou as suas vestes, que nós vamos ver nos dois próximos tópicos aqui, tinha o surgimento de alguma lepra, era chamado o sacerdote. O sanitarista, ele é um especialista em saúde pública e a função é basicamente preventiva. Ele tinha a função de manter a cidade limpa, livre dos focos das doenças, e nesse sentido cabia ao sacerdote inspecionar a casa e as vestes. O dono da casa, nós vamos perceber, ele chamava o sacerdote. O sacerdote não tinha como estar dentro de todas as casas, mas quando o dono da casa tinha alguma suspeição, ele buscava o sacerdote para examinar isto. Nós precisamos entender como líderes, como pais de família, que nós temos uma responsabilidade familiar. É isto que esse ponto da lição vai nos ensinar. Nós não podemos deixar para os pastores, para os líderes, aquilo que é a nossa responsabilidade. Mas nós, muitas vezes, precisamos buscar a orientação desses líderes. Pedir uma orientação para saber como resolver, como solucionar um problema. Tem pessoas que acham que quem tem que cuidar do seu filho é a professora de escola dominical. Quem tem que resolver os problemas familiares é o seu pastor, é o seu líder. Não.
mas eles vão nos auxiliar, vão nos dar uma direção para aquilo que precisamos. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Segundo ponto, segundo parágrafo deste primeiro ponto, vai tratar sobre a lepra na casa. Então, se o dono da casa suspeitava que havia uma lepra na parede, em alguma pedra da parede, ele chamava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pedia para examinar, ele entrava para examinar a casa. Então, sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer ao sacerdote. O sacerdote chegava, ordenava o despejo do imóvel, então todos tinham que sair, para que a praga não se espalhasse por toda a propriedade, e ele examinava a casa. Ele tinha esse olhar clínico de examinar. Ou seja, nós aprendemos com isso que aquilo que muitas vezes, como pai de família, como filho, como esposa, as pessoas não têm condição de ver, o sacerdote precisa ter um olho clínico para identificar. Isso tem uma relevância muito grande para a nossa vida, meus queridos. Porque como sacerdotes, como líderes de Deus diante do povo, nós precisamos pedir a graça e a orientação de Deus para ter o olho clínico, para ver aquilo que às vezes o próprio pai de família não está vendo, a própria mãe de família não está vendo, a própria pessoa que está envolvida naquilo não está vendo. E às vezes a lepra já está surgindo dentro de casa. E a pessoa tem dúvida se é ou não. Então o sacerdote precisa chegar e ter um olhar clínico para identificar esse tipo de coisa. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. A lepra nas vestes. Da mesma forma, quando a pessoa suspeitava de alguma mancha que havia nas vestes, ou esverdeada, ou avermelhada, que indicava uma lepra, ela clamava pelo auxílio do sacerdote. Se a veste era identificada, ou aquela mancha identificada como sendo lepra, de imediato a roupa deveria ser queimada. Era levada primeiro ao sacerdote. E se ele identificasse como lepra, a roupa era queimada para que o povo de Deus não se contaminasse. Para que o povo de Deus tivesse uma vida limpa, guardada e preservada por Deus. Veja que a importância do sumo sacerdote, do sacerdote para o povo de Israel, era imensa. A presença dos sacerdotes ali garantiam uma vida íntegra, limpa, uma vida saudável. É isto que Deus espera de cada um de nós como líderes diante do seu povo. Ser aqueles que promovem a santidade, que promovem saúde, que promovem uma vida limpa, regenerada, sobre aqueles, uma vida limpa, regenerada naqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Terceiro ponto da nossa lição, funções jurídicas. Primeiro parágrafo, proteção da família. Os sacerdotes atuavam como reguladores da família israelita. Eles trabalhavam com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, e Deus determinou que eles combatessem algumas coisas. Proibiu o sacrifício infantil, oferecer os filhos a Moloque, por exemplo. Proibir as relações incestuosas, relações entre parentes próximos ali. Proibir o abuso sexual doméstico. Proibir a exposição das filhas à prostituição. Proibir a homossexualidade e a bestialidade. Sexo de pessoas, a relação sexual entre pessoas de mesmo sexo
e também a relação a relação sexual de pessoas com animais. Deus determinou que isso deveria ser proibido. Desta forma, a família estava sendo protegida. Os sacerdotes estariam atuando como reguladores da família israelita. A família é a célula máter da sociedade. A família, como disse o pastor Josué Gonçalves, hoje no nosso país, no Brasil, a maior autoridade em família, pastor Josué Gonçalves, tem um ministério voltado para a família, chamado Família Debaixo da Graça. A casa, o lar, a família é um ambiente teológico. É ali que nós conhecemos Deus, é ali que nós aprendemos como Deus age. A visão de Deus que nós temos é uma herança da família. Então a família é um ambiente teológico. Quando o sacerdote atuava em relação à família, ele estava regulando, atuavam como reguladores da família israelita, respeitando a autoridade do pai, da mãe, respeitando os limites, resguardadas as devidas proporções de autoridades exercidas no lar. O sacerdote era aquele que regulava essa vida familiar. Segundo ponto, ou segundo parágrafo deste terceiro ponto, proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, era vista como uma dádiva de Deus ao seu povo. O que nós entendemos do texto sagrado é que o sacerdote tinha por obrigação supervisionar o uso sustentável da terra. Então, a possessão de terra que Israel tinha, e que Israel teve, né, depois da caminhada no deserto, foi uma doação divina. O Senhor, que é o dono de toda a terra, concedeu a Israel aquela terra. Então, a terra foi distribuída sobre a direção de Josué, não é? Auxiliado por Caleb, e eles distribuíram a terra para o povo, com exceção da tribo de Levi, que não recebeu herança de terra, mas a terra era do Senhor, a terra era de Deus, e Deus concedeu esta terra ao povo. Então, essa concessão, essa doação divina era considerada sagrada, e eles tinham que fazer o uso sustentável desta terra. O sacerdote, então, como líder de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, ele direcionava o povo, regulava as ações deste povo relativas à terra que Deus tinha doado a eles. Então, era uma proteção da propriedade privada, que é uma bênção, uma dádiva de Deus para a nossa vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto. Proteção da vida. A vida das Escrituras é considerada sagrada. Né? As cidades de refúgio apontam para isso, onde os sacerdotes moravam e eles julgavam a causa daqueles que ali chegavam. Então não adiantava o sujeito matar o outro por dolo, ou seja, intencionalmente, e fugir para a cidade de refúgio. Ele passava por um processo de julgamento quando chegava ali, mas se ele realmente tivesse matado alguém por culpa, sem ter provocado o resultado, é o que nós temos hoje no nosso direito penal de crime doloso e crime culposo. Então, se era culpa, ele não tinha intenção, ele não tinha produzido o resultado, ele era amparado para que a vida estivesse protegida e o vingador do sangue não chegasse para tirar a vida daquele que acidentalmente tinha ceifado a vida de alguém. Então, o sacerdote tinha funções jurídicas em relação à família, em relação à propriedade privada e em relação à proteção da vida, que é também uma função de todos nós como líderes no meio do povo de Deus. Vejamos então, queridos, algumas ou 4 considerações que eu julgo importante, que não foram feitas pelo comentarista aqui na nossa lição, mas que são importantes a serem feitas como subsídio para você que é o professor de escola dominical. Primeiro, como líderes, os sacerdotes auxiliavam no cuidado com as pessoas, as casas, as vestes, as famílias, a propriedade e a vida. O que nós aprendemos com isso? O comentarista trata disso na lição, mas o que nós aprendemos com essa ação de liderança dos sacerdotes? O líder espiritual, ele tem uma ação que vai muito além da liturgia do culto,
muito além de conselhos voltados para a vida eclesiástica, para a vida ministerial, para a vida espiritual. Porque a ação desse líder espiritual deve promover o bem-estar da vida como um todo. Então, nós, como líderes, devemos ser bênção de Deus na vida dos nossos liderados em todas as esferas da sua vida, direcioná-los, orientá-los em tudo. Outra consideração importante, Levítico é um livro cultico do Antigo Testamento e, sendo assim, regula as demais áreas da vida, mostrando que o culto não é isolado da vida cotidiana. Infelizmente, o advento do templo nos fez acreditar que o culto é algo isolado da vida cotidiana. Ou seja, a gente tem uma vida aqui fora e de repente a gente vai ao templo para cultuar a Deus, e isso é outra coisa. Uma coisa é a vida aqui fora, a vida cotidiana, a vida secular, a vida acadêmica, social, profissional, enfim, e outra coisa é a vida cultica, que está ligada à vida religiosa. Não é assim a visão divina. O culto no templo é um resultado de uma vida que nós vivemos com Deus em todas as demais áreas. Então, o culto levítico nos mostra isso. O líder, né, espiritual, ele não está orientando só na hora de um culto, só nas funções eclesiásticas, porque esse culto no templo, essas funções eclesiásticas devem ser um resultado de toda a nossa vida de envolvimento com Deus. Terceira consideração importante, a função social do sacerdote visava a nossa obediência a Deus e o bem-estar do indivíduo. Então, a função social do sacerdote visava a obediência a Deus. E a obediência a Deus resultava no bem-estar do indivíduo. Ou seja, Deus é um Deus que se preocupa com a nossa integralidade. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito, seres integrais. E todas as ações de Deus visam a nossa vida como um todo e não somente algumas áreas da nossa vida. Deus é a pessoa mais interessada em nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. E todos os seus decretos para a nossa vida são decretos que vão desde a nossa vida espiritual até os aspectos mais comuns e cotidianos da nossa vida. Então, essa função social dos sacerdotes visava a nossa vida como um todo. Quarta consideração importante que eu penso dentro do assunto desta lição. Em Levítico, vemos que a vida social e a espiritualidade estão intimamente ligadas. Tudo na nossa vida é espiritual e tudo na nossa vida tem que promover a espiritualidade. Paul Stevens escreveu um livro que é da editora Vida, chamado Espiritualidade na Prática. E a partir da vida de Jacó, o Paul Stevens vai falar sobre espiritualidade em todas as áreas. Espiritualidade na alimentação, no sono, na vida sexual, espiritualidade na vida conjugal, espiritualidade em todas as áreas da nossa vida. Então, tudo que nós fazemos deve promover a espiritualidade. E a espiritualidade deve reger todas as coisas da nossa vida, porque isto é verdadeiramente ser o povo de Deus. Isto é ser o povo de Deus. Ter uma vida direcionada pela espiritualidade cristã em todas as áreas da nossa vida. Muito bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma aula, a nossa quarta lição. Eu te espero aqui na semana que vem para o estudo da lição de número 5. E nós aprendemos nessa lição que os sacerdotes tinham funções clínicas, inspecionavam a lepra, tinham inspeção clínica da lepra. Eles tinham também limitações porque não podiam curar a lepra. Aprendemos também que os sacerdotes tinham funções sanitaristas. Então, o sacerdote ele agia no lugar de um sanitarista com cuidado de não deixar que doenças contaminassem o povo. Ele inspecionava dentro dessa função a lepra e as vestes. E aprendemos também sobre as funções jurídicas do sacerdote. Proteção à família, proteção à propriedade privada e proteção à vida. Que o Senhor nos ajude a ter uma vida inteiramente voltada para os seus propósitos.
e que o Espírito Santo nos oriente para que tudo na nossa vida promova a espiritualidade e que a espiritualidade seja um direcionador ou uma direcionadora de todas as coisas na nossa vida para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a semana que vem. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.